abundantemente a você e a toda a sua família também, tá bom? Deus abençoe. Então, seguindo então agora sim, em nome do Senhor Jesus, para a palavra do nosso Deus que se encontra lá em Juízes, no capítulo 6, no verso 11 e 12. Estarei lendo dois versículos, e se os irmãos puderem deixar a sua palavra aberta, na sequência do andamento, o Espírito Santo de Deus irá nos guiar e nós iremos assim, então, alguns outros versículos, tá bom? Que assim não ficaria uma leitura tão extensa, mas também o Senhor não deixará de passar o recado para a sua igreja. Feche os seus olhos, estarei apresentando ao Senhor a minha vida agora, neste momento, em oração. Senhor Jesus, bondoso Deus, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, porque eu estou aqui, porque eu estou de pé, e sem o Senhor eu nada seria. Neste momento, Senhor, mais uma vez, cubra a minha vida, ó Pai, com a sua presença. Cuida, Senhor, dos meus pensamentos, do meu coração, principalmente, Senhor, dos meus lábios, e que saia somente, ó Pai, o desejo, ó Pai, da tua vontade, aquilo que o Senhor quer e deseja passar para a sua igreja, para o seu povo, que se faz presente nesta noite. E assim, meu Deus, agradeceremos, porque já estamos aqui, atentos para ouvir a tua voz. Desde já te agradeço, e o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Se você puder ficar de pé em leitura à palavra do Senhor Jesus. Leiamos a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Amém. O título fala que é um anjo fala com Gideão. O verso 11 e 12 apenas. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, o carvalho é uma árvore, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor que lhe apareceu, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Somente até aqui nesse momento, podeis vos assentar, amém? A palavra do Senhor, no versículo 11 e 12 apenas, que nós lemos na sequência, o Senhor dará andamento conforme o Espírito Santo de Deus. Logo a gente, lendo esses dois versículos, fala de um homem aqui chamado Gideão, no qual está falando que ele é poderoso, que ele é valente. E algumas versões falam que ele é guerreiro. E o que um homem valente, guerreiro, valoroso, está fazendo malhando o trigo? E por que para malhar trigo precisaria de tantas qualificações assim, como guerreiro, valente? E também outro ponto importante, outra questão. Por que o anjo do Senhor desceu e chamou um agricultor de homem valente, homem guerreiro? Que o Senhor venha nos dar o entendimento desta palavra, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entender quem era esse Gideão, no qual nós acabamos de ler. E aprender com ele também, que é o principal. Em nossa vida sempre tem pessoas nos observando. Constantemente temos pessoas olhando para nós. Uma é Satanás. Satanás olha para mim? Olha para mim, olha para você o tempo todo e em todo lugar. Ele faz questão de perseguir e ficar de olho em nossas vidas. Para que ele possa fazer o quê? Nos acusar. Porque a função dele é essa. Ele tem como título advogado,
mas advogado do acusador, advogado aquele que adora acusar. E para fazer isso, o que ele usa? Ele usa do nosso passado. Em todo tempo, Satanás ele quer usar dos nossos passados para trazer a acusação para o nosso presente. Em algumas circunstâncias, ele traz para a gente o tempo todo, dizendo para nós, através, às vezes, de pensamento ou de alguma voz, dizendo, você vai ser promovido? De jeito nenhum, você não tem capacidade. Você falou isso? Mas quem é você para falar se você mentiu logo antes você acabou de mentir, quem é você para falar a verdade? Você vai comprar algo? Imagina, de jeito nenhum. Você esqueceu de onde você veio? Qual é as circunstâncias que você tem para você pensar em comprar algo de tão grande valor? Satanás o tempo todo fica nos tentando trazer à nossa vida presente algo que nós já fizemos no passado. Outra pessoa que constantemente nos olha e em todo tempo fica nos observando é o ser humano. Sim, nós mesmos, o ser humano. E aonde nós vamos, tem ser humano, tem pessoas. Se a gente for em casa, tem pessoas. Se nós formos trabalhar, tem pessoas. Se nós estamos num ponto de ônibus, tem pessoas também. Se nós estamos na igreja, também tem pessoas. Aonde você está, também tem pessoas ao seu lado. E o ser humano, ele tem uma fraqueza, que é esquecer o passado. Ele tem uma memória fraca para o passado. O ser humano não consegue e não tem poder de ver futuro. Mas o ser humano, ele fica sempre querendo julgar o presente. Você viu aquela irmã? Nossa, eu acho que ela comprou um vestido novo, hein? E aquele lá, você viu? Ele comprou um relógio. Ah, e aquela família, faz tempo que a gente não vê. Você sabe dessa família? Você não ficou sabendo? Eles mudaram, estão morando em uma casa maior, numa casa grande. O tempo todo tem pessoas observando você. O tempo todo tem pessoa me observando. Mas também tem uma outra pessoa. E esta pessoa, ela não lembra do seu passado. Ela cuida do seu presente e conhece o seu futuro. E essa pessoa, que é o nosso próprio Deus, ele fala para você, por que te atormenta o passado se eu já esqueci dele? Por que você está se preocupando com algo que eu já nem lembro mais? E é esse mesmo Deus que cuida da gente todo dia no nosso presente. Todo dia onde nós estamos, a presença dele é conosco. E algo que ele tem de diferencial nessas duas pessoas que eu acabei de falar, e que ninguém tem na face da terra, é saber o futuro. Ele sabe o seu futuro. E o que ele tem para você lá é muito maior do que você possa imaginar. E se eu fosse você, glorificava a Deus por isso. E confiava nessa palavra. Confiava que aquilo que você já passou, já esqueceu, já era, não tem que pensar mais. Confiava que esse presente o Senhor está cuidando todos os dias, te dando liberdade, te dando toda a autonomia para você fazer. E principalmente, aquilo que você ainda não sabe, Ele já preparou para te dar. Glória a Deus. E a mensagem é justamente assim que passa para nós. Deus não via ali Gideão como um agricultor, como um homem comum, como um homem que malhava trigo. Deus já estava vendo ali Gideão como um guerreiro, como um valente, como um homem que derrubou ali os medianitas e salvou o povo israelita de uma prisão, de uma escravidão, de uma opressão de mais de 7 anos.
nós temos, muitas das vezes, um olhar baseado no passado. Nós pensamos sempre, num olhar pensando as coisas do passado. E também a gente sempre consegue falar e ver as coisas do presente, do hoje. Isso somos nós. Mas Deus, através da palavra hoje para nós, Ele está falando, não é o passado e nem o presente, o que eu já estou vendo em você é um futuro muito bom, um futuro maravilhoso e um futuro gigantesco, que se você pudesse compreender e se abrir o seu coração para a palavra, você vai glorificar e vai ver a grandeza da mensagem que o Senhor está transmitindo para as nossas vidas. Porque é difícil entender Deus quando Ele fala assim, vou te usar. E logo nós falamos assim, quem? Eu? Mas eu sou tão pequena, eu sou tão medrosa. Não, Senhor, eu não. O Senhor não tem como me usar, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para ser usada. E muitas vezes o Senhor fala conosco desta forma. E às vezes também nós sempre damos a Ele desculpa. Faz tal coisa, hoje não, Senhor. Levanta para orar. Ah, não, Senhor, eu não consigo. Liga para a irmã que eu pedi, que eu estou tocando, fala com ela. Ah, eu já faço. E na correria vai passando e vai passando, a gente não faz. Sempre a gente acaba dando uma desculpa, muitas das vezes indiretamente, ao pedido que o Senhor coloca dentro dos nossos corações. Assim como também foi feito aqui o exemplo do nosso Gideão, no qual nós acabamos de ler. Assim também ele deu várias desculpas ao Senhor. No verso 13, se você puder acompanhar, diz assim: mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que veio de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo, não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos deparou e nos deu na mão dos medianitas? E o Senhor responde para ele, no 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Como é que pode um agricultor conseguir enfrentar uma batalha? Porque foi o que o Senhor falou aqui, vai na tua força. O Senhor está falando para mim e para você que é para nós irmos com a nossa força, que é o que nós temos. Ele não está falando que é que você vai ser preparado, que você tem que ter mais. É com o que você tem. O Senhor falou para Gideão, que era um agricultor, que estava ali malhando um trigo, e falando, você vai com a força que você tem. Porventura não te mandei eu? Mas aí mais um pouquinho, como nós somos humanos, vai mais um pouquinho aqui de desculpa. Vai mais um pouquinho aqui de desculpa do nosso personagem aqui nesse momento chamado Gideão. No 15 ele diz, e ele lhe disse, Gideão novamente, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aí aqui ele coloca diante do Senhor dizendo, eu sou o pequeno da minha tribo, na minha tribo Manassés. Eu sou o menor da casa, eu não tenho preparação, não tenho condições, não pode ser eu para fazer o que o Senhor deseja. Mas não adiantou nenhuma desculpa, nenhum do argumento que Gideão falou adiantou para alguma coisa. Quantas vezes a gente dá argumento para Deus e quantas vezes não adiantou?
que ele empurrou do mesmo jeito e fez do mesmo jeito. Assim traz para nós a passagem de Jonas. Quantas coisas Jonas fez de desculpa para Deus, tantas coisas que ele quis fazer, fugir de todos os lados, mas ele fez o que Deus tinha ordenado. Fugiu, foi parar na barriga da baleia, do peixe grande, foi vomitado ainda pelo peixe, mas cumpriu o que o Senhor havia lhe ordenado. Ao nosso Deus, do nosso Deus, nós não conseguimos fugir. E Deus, Ele gosta disso mesmo, Ele gosta de usar o pequeno para fazer grande. Ele gosta de pegar o humilhado para ser exaltado. Ele gosta também de pegar os fracos e confundir os fortes. Esse é o nosso Deus. E é assim que Ele vai fazer, porque Ele já viu eu e você lá na frente. É por isso que Ele insiste, é por isso que Ele fala, é por isso que Ele totalmente não deixa nós mudarmos o foco e não adianta eu e você darmos desculpa, porque Ele já sabe quem nós somos. Pois bem, e essa guerra que aqui ele iria enfrentar Gideão, fala um pouquinho lá no capítulo 7. Fala assim, não fala em detalhes, mas a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai compreendendo. E aqui a palavra no capítulo 7 em diante, ele fala assim que essa guerra que ele iria ter que enfrentar Gideão, era mais de 135 mil midianitas. Gideão conseguiu apenas levantar 32 mil midianitas. Desses 32 mil, 22 mil foram covardes, fugiram e nem sequer apareceram na guerra. Você pode acompanhar, essa parte está no capítulo 7, no verso 3, por isso que eu falei, deixa a Bíblia aberta, nós vamos aí falando conforme o Espírito Santo de Deus passando para nós. Então, na primeira pergunta que Deus falou para Gideão fazer ali, quem for covarde e medroso, volta e vai se apressadamente. Só nessa perguntinha, 22 mil foram embora. E desses 22 mil, sobraram 10 mil. Dos 10 mil, foi feita uma pequena prova, uma provinha para eles. Vamos ver aí como é que vai. Foi feita uma prova. E desses 10 mil, 9.700 foram reprovados. E aí, pela conta matemática, sobraram 300. Se pararmos para imaginarmos aqui, 135 mil já para 32 mil, provavelmente já estariam, acho que todo mundo morto, né? Não tinha nem... Olhando aos olhos humanos, era inviável mandar 32 mil homens para tantos outros 1.000 homens ali para batalhar, porque todos viriam mortos. E mesmo assim o Senhor foi trabalhando, que se sobraram apenas 300. E se a gente falar desses 300 também, provavelmente você fala, não, é morte na certa, esquece. Não tem nem condições de eu ir para enfrentar 135 mil. É porque com Deus, e Deus praticamente, na verdade, ele não divide a sua glória com ninguém. E Deus quis mostrar aqui nessa passagem, nessa parte, que quem ia fazer era Ele, era o poder de Deus que ia ser manifestado. Porque se Ele mandasse muitos homens ali, poderia ser os homens dizer, nossa, foi nós que ganhamos a batalha. E eles poderiam se gloriar ali naquele momento. E o Senhor falou, não é assim. É da forma que eu quero, pois a minha glória eu não divido com ninguém. Por isso o Senhor, então, encaminhou para essa batalha apenas 300 homens. Em nossa vida, muitas coisas nós temos que fazer. E muitas coisas não fazemos porque temos medo. E ainda eu falo para a sua vida, abro para a sua vida uma observação. Ainda é melhor que você faça as coisas com medo diante do Senhor
do que você seja um covarde diante do Senhor. Melhor que faça com medo do que ser um covarde. Se você vai numa batalha, se você ver um soldado ali que vai guerrear, ele sempre vai com mais pessoas que pensem que é igual a ele, que é totalmente capacitado igual a ele, porque se eles enfrentarem uma batalha, se ele tiver que precisar de proteção, ele sabe que o outro colega está ali para proteger. Agora, se ele for com uma pessoa despreparada, ele precisar de socorro, e essa outra pessoa for um covarde, morre os dois. Ficar no meio de multidão não quer dizer que nós estamos protegidos. Porque no meio de tantas pessoas, no meio de uma multidão, essa multidão também pode sair. E você pode se deparar e ver que você está sozinho. E aí você pode pensar, estou protegido porque eu estou na multidão. Mas engana você que se essa multidão virar as costas e você ficar sozinho, você pode morrer. Não devemos pensar na quantidade, e sim na qualidade. Os 300 homens que ficaram passaram por um teste. Qual foi o teste? Foi pedido a eles que parassem ali no riacho para beber água. E a ordem que o Senhor deu foi: aqueles que forem beber água e abaixar sua cabeça, igual um cachorrinho faz, abaixando a cabeça para beber água no rio, esses serão descartados. Mas aqueles que pegarem a água com a mão e levar do rio até a boca, mantendo a cabeça erguida, a uma posição que dá para olhar o inimigo, a uma posição de olhar atento para não ser pego de surpresa por algum inimigo, esses você vai separar. Foi essa a prova que foi feita e foi isso que os 300 homens passaram e foram aprovados. Os israelitas estavam naquela situação, presos há 7 anos, porque estavam fazendo coisas que desagradavam a presença do Senhor Jesus. Eles estavam idolatrando outros deuses e que não era o Senhor Jesus. E aonde existe um pecado, a presença de Deus não permanece. E o Senhor ali se afastou e permitiu que os medianitas, sim, apossassem dos israelitas por tanto tempo. Erramos nós quando pensamos, ou fazemos, ou queremos fazer alguma coisa, de colocar alguma situação acima de Deus. E temos que tomar muita atenção a isso. Porque essa ação feita nos traz uma situação de perda muito grande, muito valorosa, se pensarmos nós que podemos colocar alguma coisa acima do nosso Deus. Mas então, o que eu perco se eu fizer isso alguma vez? Você pode perder a presença de Deus, a proteção do Senhor Jesus. Um exemplo seria de um carro. Se você dirige um carro, você coloca o cinto, porque é padrão, é para sua segurança, você está acostumado, você sabe que precisa colocar o cinto. E quando você coloca um cinto de segurança do carro, você se sente protegido, porque você fala, estou dentro das condições certas, eu estou seguro no meu carro porque eu estou de cinto. Mas engana você, achando que um cinto do seu carro é a segurança maior sobre a sua vida. Porque você não está livre de nenhum acidente no trânsito. E se acontece alguma coisa, se a presença de Deus não estiver no meio aonde você está, se você não clamar pelo Senhor, se você não convidar Ele para te acompanhar, pode acontecer alguma coisa. E você sem a presença de Deus, você não é nada, eu não sou nada. Gideão, então, foi escolhido. Sim, ele foi escolhido.
Porque ainda que aquele povo estava no pecado, ainda que aquele povo estava fazendo coisa que desagradava ao Senhor, o povo ainda clamava e orava a Deus. E Deus, pela sua misericórdia, que hoje Ele tem pela nossa vida até hoje, Ele teve também pelaquele povo, e ouviu o clamor daquele povo, e levantou Gideão para guerrear a seu favor. E Gideão também é um homem diferente, porque ele pensava diferente, ele fazia coisas diferentes. Ele não estava no meio ali dos israelitas, afastado, com medo, né, da situação, porque ele sabia que os medianitas estavam por ali, então plantar, cuidar era um perigo, eles poderiam ser atacados. Ele poderia estar ali junto com a multidão, ali afastado, escondido, mas ele preferiu estar lá aonde moía a uva, aonde se chama como lagar, obrigada. Como lagar, que é o local aonde fazia ali, né, o cultivo da uva, né, para virar o vinho. Porque naquele momento não era época de uva, então estava parado, estava vazio. E aí ele teve a estratégia de fazer o quê? Bom, como não tem como usar uva, nós vamos para lá malhar o trigo, porque até eles nos achar ali, até eles achar que nós estamos escondidos ali, eu já estou provendo o alimento para minha casa. Você fazer diferente, você pensar diferente, faz de você um candidato para Deus te usar. Pensa nisso. Pense nisso. Foi Deus o tempo todo que falou com Gideão. Naquela época, Jesus ainda não foi enviado como homem. Jesus não tinha ido para a terra em forma de homem. Então, quem falou com Gideão, esse anjo que falou com Gideão, era Deus em forma de anjo. O todo tempo, em todo momento. E Gideão ali, naquele momento que falou com o anjo, para saber que realmente, né, estava falando ali com Deus, para testar ali que era o anjo mesmo, ele falou, então você fica aqui um pouquinho, que eu vou lá pegar um holocausto para te oferecer, vou matar um cordeiro, um carneiro, eu vou fazer um pão, eu vou fazer uma cevada, fica aqui um pouquinho, porque você sendo anjo do Senhor, eu quero oferecer o meu sacrifício a você. Tudo bem, Gideão, vai lá, eu vou ficar aqui. E ele foi fazer o que tinha prometido. Só que para falar é fácil. Foi lá, fez o pão, matou o cordeiro e o anjo recebeu. Mas pensa você na prática, até ele separar o cordeiro, até ele preparar esse cordeiro, até ele pegar o pão, até ele assar o pão. Isso levou-se um tempo. Não sei quanto tempo, mas não foi tão rápido, tão simples. E aí, quando ele volta com tudo isso, lá estava o anjo esperando conforme havia falado. E o que isso traz para nós? Oh, minha irmã, meu irmão, Deus está falando claramente conosco que Ele jamais tirou a sua presença do seu lado. Em todo o tempo Ele te caminha com você, em todo o tempo Ele te ouve, em todo o tempo Ele está atento a você. Assim como Ele fez com Gideão. E Gideão ainda, quando ele se deu conta, depois de oferecer esse sacrifício ao Senhor, depois que ele se deu conta, porque o anjo foi embora, e ele viu que era o anjo mesmo do Senhor ali enviado, ele fala depois e fala, meu Deus, irei eu morrer, porque eu vi Deus face a face. Mas Deus fala com ele novamente e fala, não, fique em paz, Gideão, fica tranquilo. Não tem problema nenhum, fica em paz. Um verdadeiro Gideão se levanta, pensa e faz diferente. E a igreja que está de pé, com certeza tem vitória. Porque Deus, a presença de Deus está no meio da tua igreja. A presença de Deus está no nosso meio, está aqui, está aí aonde você está. Porque nós,
porque nós somos também como os escolhidos de Gideão. E finalizando essa mensagem, nós somos um povo valente, um povo forte e um povo valoroso. Que Deus abençoe a sua vida. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus.